Levante as suas mãos para Ele e fala: Senhor Jesus, eu quero mais. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quero mais. Sabe de uma coisa, queridos? Eu sou... Quando eu entro na presença de Deus, eu não saio. Me perdoe. Muitas vezes a gente está tão acostumado com aquela coisa tão programada. Oh, fecha seus olhos. Oh. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. I'm so hungry, Lord. I'm so hungry, Jesus. I'm so hungry for your presence, Lord. Tenho tanta fome da tua presença. Levante as suas mãos assim. Sabe, eu não quero provocar a sua atenção, eu quero provocar a atenção dele. Porque quando ele aparece, ele toca todo mundo. Um momento na presença dele vale mais do que milhares de horas na religião. Um toque. Um toque. Uma mulher tinha um fluxo de sangue, ela entrou no meio da multidão e tocou Jesus, e virtude saiu dele. E Jesus disse: alguém me tocou? E aí os discípulos falaram: Jesus, está todo mundo te tocando. Não, ela tocou diferente. Muitos apresentam muitos cultos para Jesus, mas alguns tocam Jesus diferente. E essa noite Jesus, na verdade, hoje e amanhã, Jesus quer abrir um pouco mais a nossa mente, porque tem coisas que a gente não consegue entender. Tem coisas que a nossa mente não entende, e a batalha é sempre aqui, ó. A Bíblia fala que quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode dar a Ele? Aquele que tudo tem, pertence. Nós temos a mente de Cristo. Mas quando ele fala nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo nós temos acesso à mente dele. Não significa que todos conseguem tocá-lo. Não significa que todos andam segundo essa mente, que na verdade a maioria anda mais segundo a mente humana. Alguns dias atrás Deus me deu um texto, e Deus me mostrou em Gênesis capítulo 15, e Ele me mostrou uma tenda. E dentro dessa tenda, Ele falou, as pessoas ouvem muitas vozes. Ele mostrou Abraão naquela tenda. Abraão apresentando para Deus: Senhor, olha a proposta que eu tenho, esse vai ser o meu herdeiro, essa é a forma correta de se fazer. Senhor, eu sei que eu tenho uma promessa, a promessa havia sido dada para ele em Gênesis capítulo 12. Você será pai de multidões, pai de nações. Então, como a promessa está demorando, deixa eu te ajudar um pouquinho. E debaixo daquela tenda, nós vivemos hoje uma geração de tendas contaminadas. Nós vivemos uma geração de tendas onde você ouve tanta coisa, você entra na internet, você vê tanta coisa. Hoje todo mundo, só porque tem um nome na internet, se torna famoso. Muitos cantam canções de intimidade, mas tem pouca vida com Deus. Há 20 anos atrás nós fomos tocados por Deus. Ninguém cantava, porque a gente cantava intimidade, e Deus levantou uma geração falando sobre uma intimidade maior com Jesus. Hoje entra uma geração que canta sobre intimidade, mas não quer viver santidade. Como você quer viver intimidade sem viver santidade? A questão é, você pode ir em festa, você pode beber, você pode ouvir música do mundo, você pode fazer qualquer coisa, queridos. A pergunta é,
Quanto de Jesus você quer dentro do seu coração? Quanto do ambiente de Deus você quer perto de você? Não é se pode ou não pode. A pergunta hoje é a moda das perguntas, né? A pergunta não é se pode ou não pode, é pecado ou não é pecado. A pergunta é: que ambiente você quer construir para você? A pergunta é outra: que tipo de ambiente você quer no seu coração? Se para você tanto faz, você pode fazer qualquer coisa. Agora, se você quer construir um ambiente onde Ele vem, você não vai poder tocar em qualquer coisa, você não vai poder ouvir qualquer coisa, você não vai poder estar em qualquer coisa. É o tipo de ambiente que você constrói. Gênesis capítulo 15 fala sobre uma tenda. Abraão estava dentro da tenda e ele começou a dar várias opiniões para Deus. Senhor, é assim, é assim. Nós vivemos uma época, o Brasil está vivendo uma época, e vai viver uma época, eu vou falar sobre isso esses dias, uma época onde é necessário liberar a voz profética na nação, porque muitos falam muitas coisas, mas poucas vozes. Nós ouvimos muitos ecos e poucas vozes. Nós ouvimos muita gente falando muita coisa, mas poucas pessoas têm uma direção clara de Deus. Nós temos preparado a igreja mais para ficar do que para subir. Temos perdido Deus. Quantos homens de Deus perderam Deus trabalhando para Deus? Como é possível? A pessoa ama mais a obra do que o próprio Deus. Ela ama tanto a igreja, a instituição igreja, que deixa a paixão se esfriar. Ela perde Deus trabalhando para Deus. Nunca deixe o fogo apagar. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero voltar ao texto em Gênesis capítulo 15. Eu estou conversando um pouco com vocês por causa do horário. Amanhã nós vamos entrar mais profundo. Preste atenção. Vocês podem me dar 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Pronto, já foi. Já deu. Já deram mais de 1 hora. Preste atenção, queridos. Gênesis capítulo 15. A Bíblia fala então que Abraão apresentou uma proposta para Deus. Aí Deus falou assim para ele: Abraão, vem cá. Debaixo dessa tenda contaminada, você ouve a voz da sua mulher, você ouve a voz do seu eu, você ouve muitas vozes. Mas eu vou tirar você para fora desse ambiente. Sai para fora da tenda. Olha para o céu. Quanto tempo as pessoas estão debaixo de tendas contaminadas pela religião? Tem pessoas que vivem a vida inteira debaixo de uma tenda contaminada. Pessoas sinceras, não são pessoas más. Não são pessoas que não têm Deus, que não vão para o céu. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando homens de Deus debaixo de tendas contaminadas. Abraão era homem de Deus, mas debaixo de uma tenda contaminada ele não conseguia enxergar além de um teto. Olha para cima. Tem gente que não consegue enxergar mais do que esse teto. Não consegue ver mais. Aí Deus pega ele pelo braço, ele arrasta ele para fora, fala assim: Abraão, pera, eu vou te mostrar um outro lugar. Então existem lugares, existem momentos que ele faz isso, como ele está fazendo esse final de semana. Ele pega você pelo braço e fala: eu vou te mostrar uma coisa que você nunca viu. Eu vou te levar para um ambiente que você nunca experimentou. Não tem fim, não tem limite, é um céu. As estrelas não tem como você contar. Assim será a tua descendência, assim são as suas visões. É uma geração profética, uma geração que entendeu. Mas para isso tem um detalhe: que Deus vira uma chave no teu coração. Deixa Ele pegar pela sua mão e te levar para esse lugar. Jesus está passando aqui esse final de semana de uma forma diferente. Levante a sua mão assim. E Ele está pegando você pela sua mão e fala assim: eu vou te levar para um outro lugar, mas não resista. A luta aqui não é se você vai ou não vai, é se o seu eu vai fazer você ficar para trás, ou você vai se entregar para Ele, para ir para esse outro lugar. Porque muitas informações nós temos no reino de Deus, mas poucas revelações. Somos uma geração de muitas informações. Se você pegar um celular, você vai ter todas as informações que acontecem no mundo exatamente nesse momento.
Somos uma geração de informações, mas uma geração de poucas revelações. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito da parte do Senhor é que é uma geração que vive debaixo de tendas contaminadas, é uma geração que não consegue ver, porque ela botou um teto, ela botou um limite, e ela não consegue enxergar que o mundo está se caminhando para algo que se chama a volta de Jesus. Estamos começando a entrar num período chamado a volta de Jesus. Quer você acredite ou não, é só você olhar ao seu redor. Jesus está voltando, meu querido. Só que tem um detalhe, a gente está muito confortável aqui na terra. Então Deus vai começar a apertar um pouquinho. Começou um pouquinho, mas muita gente não entendeu a mensagem. Muitas informações e poucas revelações. Muita gente quer voltar para 2019, como tudo era antes. E Deus falou assim: eu não quero levar vocês para 2019, eu quero levar vocês para 2022 para frente. Porque o que está para trás não vai voltar. E se as coisas apertarem a ponto tal que você não vai ter o que fazer? Para onde a igreja vai? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 11 sobre uma torre. E naquela torre tentaram construir uma torre onde o céu era o limite. Só que um detalhe: os homens trocaram, ao invés de pedras, eles colocaram tijolos. Ao invés de argamassa, eles colocaram piche para construir aquela torre. Pedra fala de fundamento, fala comigo, fundamentos. Pedra fala sobre estabelecimento de valores e princípios inegociáveis no reino de Deus. Ao invés desses valores, construímos o que? Uma torre com tijolo. Tijolo é feito de terra, pó. Você é feito de quê, meu querido? Do pó da terra. O que Deus estava dizendo é que nós queremos construir uma igreja onde o homem é o centro. Nós estávamos tentando construir uma torre onde todo mundo falava a mesma língua, uma língua que Deus não pode tocar mais. A argamassa ao invés de piche. Aliás, piche ao invés de argamassa. Argamassa significa relacionamento, contato. Nós ligados, quer dizer relacionamentos verdadeiros. Igreja, a Bíblia fala que nós seríamos conhecidos pelo amor que nós demonstrássemos entre nós. Ao invés disso, nos tornamos espectadores de um culto. Quando eu falo nós, é a igreja em geral, não é aqui. Nos tornamos espectadores. O pastor canta, prega, ministra, e nós assentamos ouvindo uma palavra e voltamos para casa. E não pertencemos a algo. E o Senhor disse: essa torre, cada vez que você vai crescer mais, eu não consigo mais tocar você, porque o homem é o centro. Aí ele disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de tal forma que eu vou fechar tudo, mandar todo mundo para casa, durante 2 anos, para todo mundo entender uma mensagem. Eu não quero essa obra que vocês estão construindo. Eu não aceito essa igreja que vocês estão querendo construir. Volta todo mundo para casa, ninguém se comunica. É tempo de parar para ouvir a Deus. E aí ele começa a construir uma verdadeira história conosco. Um ambiente saudável. Mas o que eu percebo é que nós no Brasil, nós não entendemos a mensagem ainda. Nós não entendemos essa mensagem ainda. Alguns entenderam, mas em geral como nação nós não entendemos a mensagem que Deus está tentando falar conosco. Nós estamos cheios de informações, nós não entendemos uma mensagem, Brasil, que nós temos um papel entre as nações. Quando Deus formou essa nação, eu posso falar porque eu não moro no Brasil, mas eu já rodei 40 países ao redor do mundo. E existe um clamor. Sabe qual é o clamor do mundo? Sabe qual é o clamor do mundo? Vou te falar. Aonde estão os filhos do Brasil?
Aonde estão os filhos e filhas do Brasil que manifestam o reino? O mundo está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos do Brasil para a última colheita mundial. Os olhos, eu falo com autoridade porque eu não moro aqui. Há mais ou menos, quantos vocês conhecem a Cindy Jacobs? Há 2 semanas atrás eu estava com a Cindy numa reunião com 150 pessoas escolhidas por ela para ouvirmos a Deus sobre o mundo. Ela convidou vários profetas ao redor do mundo, e pela graça e misericórdia de Deus, ela me chamou. Eu estive com ela, ficamos lá 3 dias, manhã, tarde e noite, ouvindo a Deus, o que Deus queria falar sobre as nações. Vocês querem ouvir o que os maiores profetas estavam lá? O assessor espiritual do Donald Trump estava lá, presidentes da repúblicas estavam lá, assessores de presidentes de repúblicas de nações estavam lá. Vocês querem ouvir o que Deus falou? Vou falar algumas coisas durante esses 2 dias, então não perca. Uma delas, começando, é que nós não podemos mais andar sozinhos. Precisamos acordar para essa realidade. Mas eu vou falar isso amanhã, deixa para amanhã. Deixa eu te falar amanhã. Quero terminar minha mensagem, senão não completo o que Deus mandou eu falar. Mas só para você entender, nós como Brasil fomos chamados para uma obra nesses últimos dias. E o Brasil está entendendo o seu direito de primogenitura. Eu quero falar sobre direito de primogenitura. Quando Deus formou o homem, Ele formou o homem e deu a ele o direito de primogenitura. E Satanás, quando roubou ali no jardim do Éden, ele roubou o direito do homem. Aí Jesus veio como primogênito dos céus, resgatando o acesso ao direito de primogenitura. Nós temos um direito. Nesse direito de primogenitura, diferente de todos os filhos em Israel, o primogênito tinha acesso a uma herança maior. Ele tinha a herança espiritual e tinha o legado da família. O nosso chamado como Brasil é um direito de primogenitura nas nações, queridos. E nesse direito de primogenitura que Deus deu ao Brasil, tem algumas características desse direito. Em primeiro lugar, direito que dá porção dobrada de unção. Deus vai derramar tanta unção nessa nação. Tanta unção Deus quer derramar, eu estou dizendo a porta. Mas como eu falei, nós não estamos entendendo. Por isso que nós estamos aqui. Unção dobrada. Número 2, a unção dobrada traz autoridade espiritual. 3, realeza. Nós sabemos ser sacerdotes, mas nós não sabemos governar. A nação brasileira é uma nação onde nós sabemos ser apaixonados por Jesus. Mas o que está fazendo de diferença no mundo? Colocamos um presidente evangélico? Não sei. Qual é o futuro dessa nossa nação? O futuro está na mão da igreja, mas não é politicamente, é espiritualmente. Levante as suas mãos assim. Não espere do Planalto Central a resposta. Não espere do Planalto Central a resposta do mundo. A resposta está com a igreja. A igreja é a primeira que vira a chave. Depois a política vem como desdobramento. Mas a primeira igreja precisa acordar, abrir os olhos. E até agora a igreja não entendeu. Ela não entendeu esse chamado profético, chamado percepção profética. Porque um dos direitos do direito de primogenitura é a percepção profética. É o alinhamento dos céus e a terra. E muitas vezes nós não estamos entendendo isso, porque estamos debaixo de uma tenda contaminada. Então não conseguimos entender o que Deus está falando. E eu quero te falar para você o que Deus está falando. Deus está chamando o Brasil ao arrependimento. Deus está chamando a nossa nação a nós trazermos a santidade de volta. Jovens, é tempo de se tornar santo de novamente. Não é tempo de trazer um mundo para dentro da igreja. É tempo de ser santo, 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 santo.
Atos capítulo 2, a primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram naquele lugar foi que eles falavam de línguas diferentes, ao contrário de Gênesis capítulo 11, que cada um se tornou em línguas diferentes. Ali todo mundo falava línguas diferentes, mas eles chegaram no lugar da mesma língua. O ambiente foi transformado. Levante as tuas mãos assim. Deus quer dar autoridade para a nação brasileira, para nós chegarmos a um outro lugar. Sabe qual é esse lugar? Um lugar de autoridade, um lugar onde nós vamos dar o comando espiritual, num lugar onde nós vamos governar. O nosso direito de primogenitura é levar profetas por muitos lugares do mundo. Você vai pisar muitas nações da terra. Você vai ouvir muitas vozes. Deus vai dar desígnios de nações para muitas pessoas. O mundo está esperando a paixão dessa nação. O mundo está aguardando os sonhos dos brasileiros. Nós somos conhecidos pelo futebol, mas agora nós vamos ser conhecidos, sabe por quê? Pelo avivamento dos últimos dias. Nós vamos ser conhecidos como o maior avivamento da história. E vem uma pergunta para você: você está disposto a pagar o preço? O que Deus quer fazer nesses próximos dias é liberar o espírito de Elias sobre a nação. O que Elias fez? Nós temos o maior inimigo nessa nação, que é Jezabel, que quer confundir, quer transformar, quer escravizar a nossa nação. E se nós como igreja não nos levantarmos no espírito de Elias, preste atenção, Satanás vai escravizar essa nação. Por isso Deus está nos dando em 2022 a maior oportunidade de nós virarmos a chave, igreja, de liberarmos o espírito de Elias sobre a nação. O que é o espírito de Elias? Elias, a Bíblia fala que quando ele chegou no altar diante dos profetas de Baal, ele colocou as pedras no seu devido lugar. A primeira coisa que Deus quer que a gente faça é colocar cada pedra no seu devido lugar. Ao invés de perguntar, ficar nessas caixinhas de resposta: é pecado ou não é pecado? Isso é de Deus ou não é de Deus? Para com isso, meu irmão. Ao invés disso, traz santidade para o altar. Ao invés disso, traz, sabe o que? Fogo para o altar. Traz sacrifício para o altar. Traz entrega para o altar. Quantos dias você fica jejuando por dia? Quantos dias você jejua? Quantos dias você ora? Quanto tempo Deus vai nos levar para esse lugar, sabe de quê? De botar cada pedra no seu devido lugar. Cada pedra no seu devido lugar. E quando Ele vai colocar, é isso que Deus vai fazer agora, a partir de 2022. Deus vai começar, uma voz começar a se levantar. Não ecos, não ideias, mas norte, voz. A voz profética será liberada sobre essa nação. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a constranger, porque a presença de Deus começa a constranger. Você tem direito de ouvir, tem direito de fazer, de ir, mas você fala: eu abro mão do meu direito, porque eu quero santidade, eu quero um outro ambiente na minha vida. E aí eu tenho o direito de fazer isso, mas você entrega o direito. Eu tenho o direito de ir para uma festa, mas eu não vou para aquele lugar. Sabe o que eu faço? Eu vou para o lugar de oração. Eu tenho direito a esse dinheiro, mas eu entrego, porque o reino tem que ser expandido. Deus vai começar a colocar cada pedra, os valores que foram perdidos, Deus vai começar a trazer de volta. Cada pedra representa uma tribo, uma identidade. Aí quando as pedras foram, é isso que vai começar a acontecer nesses próximos dias. 2022 vai ser marcado pela restauração dos altares. Anote aí. 2022 vai ser marcado como uma época para o Brasil de restauração de altares. E aí cada pedra representa um desígnio, cada pedra representa algo que o altar perdeu. E quando nós terminarmos de organizar o altar, fogo vai vir dos céus. E o Espírito
espírito de Elias vai ser liberado sobre essa nação. E nós vamos ser libertos. Levante as suas mãos assim. Nós vamos ser libertos. Só que quando nós formos libertos, nós vamos ser ungidos. Sabe a diferença de bênção e unção? A bênção, só de você ter Jesus, você tem a bênção. Mas a unção é a capacitação de Deus para você fazer coisas extraordinárias. E só aqueles que têm direito de primogenitura recebem a unção. Nós estamos numa época, queridos, sabe, lembra de um homem chamado Sansão? Ele era um nazireu. Ele nasceu da infertilidade. Sua mãe não poderia ter filhos. E quando Deus deu a ela aquele filho, ela deu o nome de Sansão, e ele se tornou um nazireu. O nazireu era um homem que tinha 3 características. Primeira, ele não poderia beber bebida forte, significa sensualidade. Sabe quantos escândalos você vê no meio gospel? Sabe por quê? Porque falta temor. Número 2, ele não poderia tocar em nada que era morto. Animais, ele não podia nada que era morto. O nazireu tinha um voto. As 12 tribos tinham desígnios diferentes, mas todas elas poderiam fazer um voto de nazireado, que significa, eu quero, além do desígnio, eu quero mais de Deus. O Brasil é uma nação de nazireus, que não quer o básico, não quer o ordinário, quer mais. Essa é a nossa identidade. E se nós ficarmos aquém, nós vamos ser roubados. Aí o que acontece? Ele não entendeu, brincou com a unção. Ele tinha força, que representa a unção. Ele brincou com a unção. O que aconteceu com ele? Seus cabelos foram cortados, a força foi perdida. Ele contou o segredo, ele perdeu a santidade, ele perdeu tudo. Quantos estão brincando? Nós como nação estamos brincando com algo poderoso que Deus nos deu, que é a paixão, que é o sacerdócio, que é uma nação apostólica. Nós brincamos com isso. E aí ele brincou e ele perdeu a força, verdade? Mas pior do que perder a força, seus olhos foram furados. Pior do que perder um prédio, pior do que perder um ministério, pior do que perder a força, é perder visão. Os olhos. O Brasil muitas vezes perdeu olhos. Nós achamos que é uma coisa e é outra. E sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a andar em círculos, começar a rodar. Ele começou a rodar. Muitos líderes estão andando no automático. Muitas igrejas estão no automático, mas perderam a visão, não sabem para onde vão, não têm a percepção profética, não têm o direito de primogenitura, não têm autoridade, não têm realeza, não têm governo, e estão andando em círculos. Aí o Senhor chama, puxa pela mão assim, deixa eu te levar para fora. Vou te levar da sua tenda contaminada, vou te levar para um outro lugar. E ele levou ele naquele lugar. Quando ele foi naquele lugar, Sansão disse: Senhor, lembra-te de mim só mais uma vez. Ele falou: eu quero ir para esse lugar que eu fui chamado. E naquele lugar que Sansão foi chamado, quando ele nasceu, o seu chamado era: foi chamado para matar os filisteus. O maior do seu chamado. E ele falou: eu quero a minha vingança, não é pela minha força, pelos meus olhos. Guarda isso no seu coração. Pastores, guardem isso. Quando a gente perde a força, Deus pode te dar de volta a visão. Mas quando você perde a visão, você não pode ter a força novamente. Só por uma interferência muito forte da parte de Deus. Muitos líderes perderam prédios, perderam unção, mas pior, perderam visão. O Senhor nos chama essa noite para esse outro lugar. Feche seus olhos por um momento, queridos. O espírito de Elias está sobre nós. E esse final de semana Deus está recrutando pessoas para sair do seu lugar de comodidade. Esse lugar
de estabilidade para sair para uma outra realidade. E o Senhor diz assim: o espírito de Elias vai vir sobre você, e você vai experimentar, e fogo vai cair dos céus. Fogo vai cair dos céus. Ele vai ungir o Brasil para o maior momento. Deus quer libertar a nossa nação, e Ele começa com pessoas. Ele começa com você. Ele quer puxar você pelo braço e dizer: vem cá, meu filho, eu vou te levar para um lugar que você nunca viu. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Ah, mas eu já estou acostumado. Aí sabe o que Ele faz com você? Ele te leva para um outro ambiente de glória. Nesse outro ambiente de glória, sabe o que Ele faz com você? Ele abre os seus olhos. Ele abre os seus olhos. Tem uma canção que diz assim: não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Fica nesse tom, queridos. Levante as suas mãos assim. O que Deus vai fazer nesses dias é abrir seus olhos, que você precisa do fogo. Nós precisamos do espírito de Elias. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Sabe por quê? Porque o rei está voltando. O rei está voltando para uma noiva pronta. E aprove a Deus escolher o Brasil para liderar o maior movimento dos últimos tempos. Pastor, você não está exagerando, não? Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Deus apontou o Brasil para o maior movimento profético antes da volta de Jesus. Agora, quando você tem um chamado, é um potencial, é um direito de primogenitura. Você pode vender o seu direito de primogenitura. Podemos perder o direito de primogenitura. Duas coisas aconteceram que demonstra como você perde o direito de primogenitura. Uma através de um prato de lentilhas. Ele teve medo e não assumiu o seu papel. Podemos vender o nosso direito de primogenitura. Segundo, através da prostituição, amizade com o mundo. Você também perde o direito de primogenitura. Eu estou aqui para falar para você, Brasil. Estou aqui para falar para você: não venda o seu direito de primogenitura. Deixa o espírito de Elias vir sobre você. Deixa a voz profética se levantar, que Ele vai fazer. Porque Deus ungiu o Brasil. Oh! Na própria essência da nossa nação, Ele chamou a nossa nação para algo grande. E Ele diz assim: tem a ver com paixão. Essa mensagem, ela vai gritar nos seus ouvidos nos próximos meses. Não há outra mensagem em 2022 a não ser uma mensagem da liberação do espírito de Elias sobre o Brasil.
A nossa salvação não é um partido político. A salvação do Brasil está na voz profética e uma igreja totalmente rendida, uma igreja aprovada por Ele. E aprove ao Senhor. Deus está voltando. E essa noite existe uma unção dos primogênitos. Eu me lembro de 2020, quando 1997, quando a unção passou em Belo Horizonte. Eu era um membro de uma igreja jovem ali, parado, perdido, e a unção passou e eu fui atrás. Eu fui atrás. Deus está lançando uma capa essa noite, porque a unção de Elias, ela vem sobre capas. 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 Deus está argimentando quartéis generais. Minha mente. Deus está argimentando quartéis generais ao redor do Brasil. É isso que Deus me falou. Deus quer transformar esse lugar num quartel general para a liberação de Elias na nação brasileira. Presta atenção. O Brasil vai sofrer a maior batalha, o mundo, mas o Brasil em especial, pelo chamado do Brasil, nesse ano de 2022. E ele vai precisar de quartéis generais, de profetas que vão ser gerados aqui. Então essa noite Deus está recrutando pessoas para receberem o espírito de Elias. Se você deseja, sai do seu lugar, vem aqui. Se a trombeta não tocar claramente, como o povo se preparará para a guerra? Diz o Senhor. Há uma trombeta de guerra sendo tocada nessa nação. Há uma trombeta que Deus está dizendo: prepara a noiva para a guerra. Não é tempo de paz, é tempo de guerra. Não é tempo de paz, é tempo de guerra. E nós não podemos ter meninos lutando. Nós temos que ter valentes guerreiros que recebem o espírito de Elias. Levante as suas mãos onde vocês estão. Há uma capa que vai ser lançada durante esses dias sobre a sua vida. E essa capa vai fazer você ficar perturbado, agitado no seu espírito. Sabe o que significa? Deus vai virar chave no teu coração. Deus vai virar uma chave no seu coração. E você vai ter fome de Deus. E você vai começar a receber o seu direito de primogenitura. Levante. O seu direito de primogenitura. A percepção profética vai aumentar. A percepção profética, os seus ouvidos para o que está acontecendo, Deus vai falar com você. Segundo lugar, você vai receber autoridade. Preste atenção no que eu estou dizendo. Chama os milagres, pastores. Eles vão acontecer. Chama milagre. Chame os cegos, os coxos. Traga os mortos. Deus está dizendo, Ele vai curar. Só proteja a nuvem, diz o Senhor. Seja um guardião da glória de Deus. Esse é um headquarter, é um quartel general de profetas. Terceiro lugar, fala sobre governo. Deus vai dar, sabe o que? O governo não apenas dessa cidade, não apenas de Franca, vai dar um governo da nação, queridos. Deus entrega chaves para os seus Elias de nações. Levante a tua mão. Eu posso ouvir o som, eu posso ouvir o som. Eu vou contar até 3. E você vai dar o maior grito que você conseguir. Preste atenção como os ambientes funcionam. Deus deu a visão para o homem chamado Josué. Vá até Jericó e eu vou te instruir. E quando ele chegou em Jericó,
Deus falou: dê 7 voltas ao redor das muralhas. E o povo acompanhou, mas o povo não havia recebido a percepção profética. O povo não havia recebido os direitos de primogenitura. É por isso que ele falou: dê a primeira volta, porque mais pessoas vão receber esse direito. Mais pessoas vão ter os seus olhos abertos. Mais pessoas vão estar junto com você. Aí ele deu a primeira volta. Aí ele deu a segunda volta. Mais pessoas Deus foi dando e foi abrindo os olhos. Mais pessoas Deus foi ungindo. Ele deu a quarta volta, a terceira volta, a quarta volta. Mais pessoas começaram a entender não apenas uma informação, mas uma revelação. A quinta volta. A quinta volta. As pessoas já começaram a criar uma expectativa do milagre, uma expectativa do fogo. A sexta volta, eles começaram a, é agora, 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 é agora. E na sétima volta, eles começaram a se lembrar de cada uma das promessas que Deus ia fazer. E eles foram possuídos pela visão. Eles foram possuídos pelo ambiente de vitória. Levante a tua mão. Nós vamos contar até 3. Libera esse ambiente. Deus está construindo esse ambiente. 1, 2, 3, libera. Receba a palavra, receba o batismo de algo profético. Algo vai começar a crescer nesse lugar. A autoridade de algo grande. O avivamento que vai mudar Franca, vai mudar o Brasil, vai mudar as nações. Deus está possuindo você. Receba. Levante as suas mãos assim para Ele. Ele está te tocando onde você está. Vem cá, vem aqui. Recebe. Tu recebe, recebe, recebe. Mais. Sinais e prodígios, diz o Senhor. Nós estamos entrando numa estação de sinais e prodígios. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Jeremias capítulo 1, ele diz: eu te formei no ventre da tua mãe. Antes de você nascer, eu te separei como profeta, para você arrancar o que precisa ser arrancado, e para você plantar aquilo que deve ser plantado. Jeremias, o que você vê? O que você vê, Jeremias? Eu falei assim: Senhor, eu vejo
varas de amendoeira. Muito bem, você viu certo. Você sabe o que significa varas de amendoeira? Você tem alguma noção do que significa isso? Números capítulo 17, se não me engano, fala sobre uma maldição que veio sobre Israel. E ali eles falaram para a tribo de Levi, para todas as tribos trazerem varas ao redor da arca da aliança. E uma das varas floresceu, que era a vara de Arão, a mesma vara de amendoeira. Você vai estudar a história, o que é a vara de amendoeira? Em Israel, depois de um longo inverno, coisa que a gente não sabe. Acabei de voltar de Boston, lá estava 0 graus, 2 graus abaixo de zero. A gente não sabe o que é isso aqui. Neve, muita neve, não tinha neve, mas neva muito. Depois de um longo inverno, a primeira árvore que floresce é a árvore da amêndoa. Uau. Em Israel. Que significa que os profetas conseguem enxergar o que ninguém consegue enxergar antes. Eles conseguem ver o que vai acontecer antes de todo mundo. O que Deus está dizendo que Ele vai fazer. E a Bíblia também tem um versículo que diz: escutem os profetas e prosperareis. Os fundamentos da igreja estão sobre os apóstolos e profetas. Por quê? Porque eles conseguem enxergar algumas coisas que muitas vezes a nossa tenda nos faz limitados. Então Deus traz pessoas fora da tenda para te puxar para outro lugar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele está dizendo assim: há uma nova estação chegando na nação. E aqueles que pisarem antes, eu vou abençoar e vou ungir. Quem entrar depois vai ser abençoado, mas quem entrar antes vai ser ungido. Quantos querem entrar antes? Já. É hora de entrar antes. Vamos. Essa igreja quer entrar antes? Vamos. Levante as suas mãos. Vamos. Deus vai ungir cada um de nós. Seus olhos, a percepção profética. Por que Deus está entregando? Porque vocês oraram muito, pediram muito. Bater e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar para ele pedra? Qual é o pai que o filho pede peixe, ele dá uma serpente? Pediu o Espírito, eu vou te dar. Vocês pediram o Espírito. Vocês pediram a manifestação. Agora chegou a hora de tomar posse. E Deus vai enviar pessoas para ajudar vocês a coordenarem o veio profético. Existe um veio profético. O que é esse veio profético? Eu vou ensinar algo para você ainda hoje. Presta atenção. Há um tempo atrás, um avião, um Boeing 737, tem 2 turbinas. Isso é real, aconteceu. As 2 turbinas pararam de funcionar. E o piloto de avião, ele conseguiu descer o avião e planar o avião e pousar. Depois aquela companhia aérea foi, através daqueles programas que eles têm de treinamento de pilotos, colocaram vários pilotos para fazer a mesma coisa que ele fez, e eles não conseguiram pousar. Todos batiam, era impossível. Aí ele foi descobrir que o piloto, além de ser piloto, ele era piloto de asa delta. E ele sabia entrar nas termais. Sabe o que são termais? São ventos e camadas de ventos, onde ele vai entrando e vai pousando e vai planando. Ele aprendeu através da asa delta, aprendeu a técnica de entrar nas termais e pousar. É o que está escrito em João capítulo 3. Aquele que é nascido de novo não sabe para onde vai. E o vento do Espírito sopra para dentro
e sopra para fora. Sopra para dentro e sopra para fora. Nos momentos que você não sabe respirar o Espírito, tem uma tormenta passando por fora, você sopra para dentro e você começa a navegar, e o Espírito Santo vai conduzindo a gente, e a gente vai saber pousar nos lugares certos. Tempos difíceis virão, mas para aqueles que sabem andar no Espírito, serão a melhor tempo da sua vida. Acho que você não está me entendendo. Serão tempos onde as turbinas vão parar, mas nós vamos aprender a descer, a pousar o nosso ministério, pousar nossas vidas, porque a gente vai saber fluir com o Espírito Santo. Levante as suas mãos, recebe esse talão, recebe esse toque. Você vai saber fluir no Espírito. Deus vai falar algo, você vai obedecer. Pum! Você vai entrar numa camada, Ele vai te levar para outra. Pum! Você vai entrar num lugar, Ele te leva para outro. Pum! E quando você perceber, você vai olhar ao seu redor, o caos, mas com você. Você é nascido de novo. Você é nascido de novo, queridos. Vai ser o tempo mais difícil, mas para nós o melhor momento. Porque a igreja não vai começar, ela não vai terminar menos do que ela começou. Eu acredito que no céu tem um aparelhinho chamado glorômetro. Glorômetro, que mede a nível de glória de uma igreja. Glorômetro. Que leve o nível de glória de uma cidade, de uma pessoa. Glorômetro. Tá? Eu acredito. Também. E aí, em Atos capítulo 2, o nível de glória era muito alto. Meu Deus. Por isso a injustiça não existia. 1 Samuel capítulo 1 fala sobre o nível de glória muito baixo. O sacerdote Eli e seus filhos faziam o que queriam, prostituíam na porta, e Deus não fazia nada, porque o pior juízo de Deus é o silêncio de Deus. O pior juízo não é o juízo, é o silêncio. O nível de glória era tão baixo que Deus não fazia. A primeira coisa que Ele fez, gerou Ana gemidos pela voz profética. Gemidos para gerar o ambiente, porque Deus não pode tocar. Lembra que eu falei de Gênesis capítulo 11? Deus não pode tocar num ambiente que o homem constrói, onde Ele é o centro. Então o que Ele faz? Ele gera profetas. Primeira coisa que Deus fez com Samuel, ficou do lado da arca, seus ouvidos foram abertos. Ali o nível de glória começou a subir. Do lado de fora o glorômetro era baixo, mas dentro começou a crescer. Aí ele cresceu. A cada ano a sua mãe ia visitá-lo, porque ele havia sido consagrado. Ele colocava mais um tanto na sua roupa sacerdotal. Ele aumentava o nível de glória foi aumentando, queridos. Vocês estão percebendo isso, não? O nível de glória, cada ano o nível de glória na vida de Samuel ia aumentando. Tudo começa com um homem. Diga para o teu irmão, o avivamento começa com um homem. O avivamento começa com um homem. Um homem que entendeu essa revelação e traz a glória para dentro. Porque eu só posso derramar aquilo que eu carrego. Eu não posso falar de avivamento se eu não carrego o avivamento, se eu não carrego a glória. Deus foi gerando a cada ano a sua túnica, lembrei a palavra, a sua túnica começou a ser acrescentada, até que ele se tornou um profeta. Seus filhos, os filhos de Eli, brincavam, porque acostumaram a viver sem glória. Aí vieram os filisteus, pegaram a arca e colocaram na frente. Olhos evangélicos, colocando a igreja evangélica na frente. Meu Deus. Amuletos que não atraem a glória. Não atrai a glória. Ser evangélico, ter um presidente supostamente evangélico, não vai salvar a nossa nação. Eu falo com muito temor, mas eu falo de um lugar fora da tenda. O lugar que Deus me colocou foi fora da tenda. Eu falo com muito temor. Ser evangélico
ter um presidente evangélico não vai tirar o Brasil do buraco, porque nós nos tornamos amuletos. Nós vamos pegar a nossa arca e botar na frente da batalha. Pum! Samuel, sabe o que Samuel fez? Ficou esperando. Ele sabia. A gente não precisa de quebrar altares, é só levantar um altar maior de Deus. A gente não precisa arrancar a injustiça das pessoas, é só levantar glória. É só levantar o nível de glória, que naturalmente a injustiça vai ser exposta, declarada. Vocês estão me entendendo? Deixa eu fazer um paralelo lá em Atos, quando o nível de glória era tão alto que veio um homem que deu uma oferta com o coração errado. Ele deu uma oferta com o coração errado, e ele morreu. No Novo Testamento, na graça. Por quê? Porque o nível de glória era muito alto. Se alguém pecasse ali, e olha que impressionante, os jovens pegaram o corpo. É o único lugar que você vê falando sobre tocar em mortos. Os jovens tiveram que pegar no pecado para sentir o temor de uma geração sem glória. Aí depois veio a sua esposa. Já está tarde, mas deixa eu só falar com você. Quando a arca foi roubada, os filisteus temeram mais a Deus que o próprio povo de Deus. Lá fora o povo está com mais medo da igreja do que a igreja tem para oferecer para o mundo. Eles estão com mais medo da gente do que a gente tem para oferecer. Se nós não levantarmos o espírito de Elias nessa nação, o Brasil vai ter a maior derrota. E deixa eu te falar uma coisa, nem seus netos vão conseguir recuperar isso. Para você ter uma ideia, o nível de luta. Eu trabalhei numa nação durante 20 anos, que eu vou falar o nome dela agora. Durante 20 anos eu ia todo ano, passava 15 dias e voltava para o Brasil. Todo ano eu ia lá e voltava. O nome dessa nação, Cuba. Tem poucas pessoas que conhecem a realidade de Cuba como eu. 1997 foi a primeira vez que eu pisei em Cuba. Eu conheço a igreja, eu conheço a família, eu cresci junto com eles, eu conheço toda a história. Eu acompanhei a história das nações. Para te falar uma coisa, eles foram escravizados. O que vem sobre o Brasil, se a igreja não se levantar, se você não se levantar, é uma escravização da nossa terra. Isso que está vindo para aqui. Ah, mas eu moro em Franca, que nada vai acontecer aqui. Meu querido, não tem como você escapar. O Brasil não está acostumado a guerrear. O Brasil não está acostumado a guerrear. A nossa independência foi dada de presente. A escravidão foi dada de presente. A gente sabe ser sacerdote, mas a gente não sabe ser rei. Nós sabemos ser sacerdotes, a gente não sabe ser rei. Foi por isso que eu saí do Brasil, porque eu quero aprender a governar. Diga para teu irmão, Deus tem algo grande para nós. Sabe o que acontece? Quando a arca foi tomada, o sacerdote ali estava sentado numa cadeira, gordo, estruturas enormes, pesadas, sem glória, numa cadeira imóvel. Não vão poder ajudar o Brasil. Ministérios enormes, vozes que hoje ecoam pela nação, não vão poder ajudar o Brasil. Ele caiu da cadeira, ficou cego, porque ele era cego, não conseguia enxergar, gordo. O sacerdote, ele caiu e quebrou o pescoço. Deus está trocando o nível de sacerdócio dessa nação. Qual é a solução? Já dei. Levante o nível de glória e libere o espírito de Elias. Levante a sua mão, deixa a gente terminar. O maior desafio da nossa história
está vindo por aí. Mas Deus está dizendo: a decisão está nas suas mãos. Igreja, nós temos a chave. Senhor, obrigado por essa noite. Que haja uma percepção profética, que haja uma consciência do nível de batalha espiritual que nós vamos enfrentar. Prepara as nossas mãos, arregimenta as nossas instrumentabilidades, as nossas ferramentas para nós vivermos isso. E que essa igreja seja um quartel-general nessa guerra que nós vamos enfrentar como nação. Que mais do que isso, queridos, que Deus não nos chamou para ficarmos isolados, orando somente. Chega uma hora que Deus mandou a gente: agora está na hora de lutar por aquilo que você acredita. Em nome de Jesus, abençoe cada um. Abra a nossa revelação. Em nome, dê um forte aplauso ao Senhor, querido.